Este não é um mero vídeo sobre artifícios de conquista. Se sua busca reside em truques banais, frases clichê ou expedientes superficiais para atrair uma mulher, este conteúdo não ecoará em você. Há um princípio basilar na arte da sedução que escapa à percepção da maioria dos homens, e negligenciá-lo o relegará a um ciclo perpétuo de insucesso em suas interações com o universo feminino. O mais inquietante é que inúmeros homens incorrem nesse erro crucial sem sequer vislumbrá-lo. Eles nutrem a firme convicção de que precisam causar impacto, de que devem adotar condutas específicas para capturar a atenção, de que é imperativo moldar suas palavras e ações para se tornarem mais desejáveis. Contudo, reside aqui uma verdade visceral e libertadora. Quanto mais você se empenha em impressionar, menos interessante você se torna. A lógica subjacente é cristalina. Ao buscar incessantemente a chancela alheia, você se posiciona automaticamente em um patamar de inferioridade, abdicando de seu poder e transformando-se, aos olhos da mulher, em um indivíduo carente. E as mulheres possuem uma acuidade notável para detectar essa necessidade premente. Você anseia por desvendar o que genuinamente atrai uma mulher em um nível profundo e visceral? Ilusões à parte, não se trata de posses materiais, tampouco de uma aparência impecável construída artificialmente, nem de um repertório de frases decoradas. É algo muito mais intrínseco e elementar. Se você me acompanhar até o final desta explanação, revelarei como os grandes pensadores da história, homens que forjaram impérios e influenciaram gerações, compreendiam esse princípio essencial e o aplicavam com uma naturalidade surpreendente. Mas antes de prosseguirmos, convido-o a uma introspecção. Você já experimentou a frustração de perceber que, apesar de seus esforços para se mostrar interessante, as mulheres simplesmente não o levavam a sério? Se a resposta ressoar afirmativamente, é provável que você esteja sucumbindo ao erro capital da dependência emocional, e é precisamente essa dinâmica que iremos desmistificar e retificar a partir de agora. A maioria dos homens é criada sob a égide de uma falácia perigosa, a de que precisam realizar feitos extraordinários para despertar o amor de uma mulher. Mas atente-se, o desejo genuíno de uma mulher não pode ser coagido. Ele emana espontaneamente, de forma quase imperceptível, e floresce precisamente quando você não o necessita para se sentir completo. Essa assertiva pode soar paradoxal, mas reflete a própria essência da natureza. Imagine um imã. Quando você irradia desespero por atenção, você repele. Quando você está firmemente ancorado em si mesmo, você atrai. E aqui reside a distinção crucial entre os homens que invariavelmente fracassam e aqueles que ascendem à paixão feminina sem um esforço aparente. Homens inseguros perseguem, homens seguros atraem. E qual é o alicerce dessa força magnética? O domínio emocional absoluto. Os estoicos, com sua sabedoria ancestral, já proclamavam essa verdade. Sêneca, um dos pilares dessa filosofia, legou-nos: a maior prova de poder não é dominar os outros, mas sim a si mesmo. Agora, faça uma pausa e reflita com honestidade. Você detém o controle sobre suas emoções ou reage impulsivamente como uma criança quando os eventos não se desenrolam conforme suas expectativas? Porque aqui reside uma verdade inegável. A maioria dos homens age de maneira previsível quando nutre interesse por uma mulher. Eles se entregam prematuramente, demonstram disponibilidade constante, vivem para agradar e, inadvertidamente, tornam-se enfadonhos e descartáveis. E o que é ainda mais crítico, a mulher percebe essa dinâmica em questão de segundos. Ela instintivamente sente quando um homem está se esforçando demais, quando ele necessita desesperadamente de sua validação para se sentir inteiro. E essa percepção fulmina qualquer vestígio de atração. Ela pode até apreciar sua atenção, pode até considerá-lo uma companhia agradável por um breve período, mas o desejo genuíno, esse fenece instantaneamente. Então, como você corrige essa trajetória? Como você se transforma em um homem verdadeiramente atraente sem a necessidade de representar um papel que não lhe pertence? A resposta é surpreendentemente simples, mas poucos homens possuem a audácia de aplicá-la, e eu estou prestes a revelar precisamente o que você precisa fazer agora. Escute com atenção.
O primeiro passo para se tornar um homem irresistível não tem absolutamente nada a ver com mulheres. Tem tudo a ver com você. Você já se questionou por que alguns homens emanam um magnetismo natural, enquanto outros se desdobram em esforços e permanecem na penumbra da indiferença? A resposta reside em um princípio estoico singelo, mas profundamente poderoso. O desejo excessivo por algo é precisamente o que o impede de alcançá-lo. Pondere sobre isso. Os homens que mais ansiosamente buscam conquistar mulheres são, paradoxalmente, os que menos sucesso obtêm. Em contrapartida, aqueles que parecem alheios a essa busca são os que atraem sem esforço aparente. Por quê? Porque o desejo desesperado engendra ansiedade. A ansiedade gera insegurança, e a insegurança destrói qualquer vestígio de masculinidade genuína. O estoico Catão era reverenciado por sua imperturbabilidade. Ele permanecia inabalável diante de opiniões alheias, rejeições ou expectativas externas. E adivinhe, as mulheres eram naturalmente atraídas por essa solidez. Agora, examine sua própria conduta. Se uma mulher demora a responder suas mensagens, você experimenta um desconforto palpável. Se ela não lhe dedica a atenção que você almeja, sua mente se inunda de cenários pessimistas. Se ela demonstra interesse por outro homem, você é consumido pela raiva ou frustração. Se a resposta a qualquer uma dessas indagações for afirmativa, então você ainda não possui domínio sobre si mesmo. E um homem desprovido de poder sobre suas próprias emoções jamais exercerá poder sobre o mundo ao seu redor. Mas aqui reside uma notícia encorajadora. Essa dinâmica pode ser transformada. E o primeiro passo é surpreendentemente simples. Você precisa cessar de eleger a atenção feminina como sua prioridade máxima. Porque a verdade inegável é que as mulheres não almejam um homem que precisa delas. Elas anseiam por um homem que possui um universo interior tão rico e envolvente que elas desejam fazer parte dele. Isso nos conduz ao próximo ponto crucial. O que exatamente confere a um homem essa aura de inevitabilidade? A resposta pode surpreendê-lo. O que torna um homem inevitável não reside nos atributos superficiais que a maioria imagina. Um veículo de luxo, um físico esculpido, fama efêmera. Esses elementos podem até despertar um interesse momentâneo, mas não engendram atração genuína e duradoura. O que realmente incita um desejo profundo em uma mulher, e que poucos homens compreendem, é a sua capacidade de permanecer inabalável, independentemente das circunstâncias. Agora reflita. Se uma mulher o submete a um teste, você perde a compostura? Se ela tenta provocá-lo, você reage impulsivamente ou apenas esboça um sorriso sereno, como se a provocação não o atingisse? Se algo não ocorre conforme o planejado, você entra em pânico ou segue em frente com tranquilidade? A maioria dos homens falha nesse teste crucial sem sequer se dar conta, porque eles alicerçam sua autoestima em algo externo e volátil, a validação feminina. E aqui reside o erro mais fundamental de todos. Se sua felicidade depende de algo que você não controla, você será perpetuamente escravo dessa dependência. E um homem escravizado pelas opiniões alheias jamais conquistará respeito genuíno. Sabe quem possuía essa sabedoria inata? Os grandes imperadores romanos. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo na história, governava um vasto império, detinha riquezas incalculáveis, poder absoluto e legiões inteiras sob seu comando. Mas sabe qual era sua prioridade máxima? Dominar a si mesmo. Ele escreveu: se você se perturba com algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua percepção sobre ela. E essa percepção está sob seu controle. Agora, examine sua própria vida. Você está no controle ou suas emoções o subjugam? Porque aqui reside uma verdade irrefutável. As mulheres não nutrem respeito por homens que se deixam levar por impulsos descontrolados. Elas podem até tolerar essa instabilidade por um tempo, mas jamais experimentarão atração verdadeira. E se você almeja se tornar um homem verdadeiramente magnético, precisa cultivar uma característica que separa os homens comuns dos raros. E eu estou prestes a revelar exatamente qual é essa característica distintiva que aparta os homens comuns dos singulares
que incita algumas mulheres a se apaixonarem de forma quase inevitável, que cria uma atração tão poderosa que se torna impossível ignorar, é algo denominado autossuficiência emocional. Agora, preste atenção. A maioria dos homens erroneamente associa autossuficiência a não precisar de ninguém, a ser frio, distante, indiferente. Mas essa interpretação está fundamentalmente equivocada. Autossuficiência não se trata de se isolar do mundo. Trata-se de ser tão completo em si mesmo que você não necessita de aprovação externa para se sentir valorizado. É estar tão bem consigo mesmo que a presença de uma mulher é um bônus bem-vindo e não uma necessidade premente. E quando você atinge esse estado de plenitude interior, algo extraordinário acontece. Você se torna um homem impossível de ser ignorado. Agora, reflita sinceramente. Quando foi a última vez que você se sentiu plenamente no controle de suas emoções? Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e pensou: eu não preciso de mais nada além de mim mesmo para ser feliz? Se sua resposta for nunca, então esse pode ser o erro mais insidioso que você está cometendo sem perceber. E é precisamente por essa razão que muitas mulheres não o levam a sério. Porque em seu âmago, elas percebem que você precisa delas mais do que elas precisam de você. E essa dinâmica aniquila qualquer possibilidade de atração genuína. Então, como você cultiva essa autossuficiência emocional? Os estoicos possuíam um método simples, mas profundamente eficaz, que denominavam praemeditatio malorum. E eu vou lhe mostrar como aplicá-lo agora mesmo. Praemeditatio malorum significa literalmente a antecipação dos males. Mas o que isso tem a ver com atração? Absolutamente tudo, porque a maioria dos homens entra em pânico quando as coisas não se desenrolam conforme o esperado. Se uma mulher responde friamente, ele se desespera. Se ela demora a responder suas mensagens, sua mente é invadida por cenários catastróficos. Se ela demonstra perda de interesse, ele tenta compensar com ainda mais atenção, mais mensagens, mais esforço, o que invariavelmente agrava a situação. Agora, imagine um homem diferente, um homem que já antecipou todas essas eventualidades antes mesmo que ocorram, que já internalizou a possibilidade de ser rejeitado, de ser deixado, e que, em vez de reagir com desespero, simplesmente segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Esse homem é raro. Esse homem é irresistível, porque ele possui algo que poucos cultivam: desapego emocional absoluto. E sabe o que acontece quando um homem não precisa de uma mulher para ser feliz? Ela começa a se questionar por que ele não reage como os outros, por que ele não parece afetado. O que esse cara tem de diferente? Ela se pergunta. E é nesse exato momento que a dinâmica se inverte. Ela começa a persegui-lo, porque o ser humano naturalmente valoriza aquilo que não pode controlar ou obter facilmente. E quando você se torna um homem que não pode ser facilmente abalado, você se torna um homem que não pode ser esquecido. Nesse ponto, você pode estar se perguntando: mas e se eu realmente gostar muito de uma mulher? Como faço para não parecer carente? A resposta reside em um princípio estoico poderoso, um princípio que os imperadores utilizavam para manter o controle absoluto de sua própria mente. E quando você internalizar esse princípio, você nunca mais será visto como um homem fraco. Eu estou prestes a revelar qual é esse princípio agora mesmo. Esse princípio estoico tem o potencial de transformar completamente a maneira como você se relaciona com as mulheres. E ele se resume a uma única ideia fundamental: o controle reside sempre dentro de você, nunca fora. Marco Aurélio, com sua sabedoria atemporal, escreveu: se algo externo te causa sofrimento, a dor não vem da coisa em si, mas da sua percepção sobre ela. E isso você pode mudar. Agora, reflita. Se uma mulher o ignora, isso realmente o diminui como homem? Ou é apenas a sua interpretação dessa situação que lhe causa sofrimento? Se ela demonstra perda de interesse, isso realmente deprecia seu valor intrínseco? Ou é apenas um reflexo dos sentimentos dela naquele momento? E se você não fosse mais afetado por nada disso, se nenhuma atitude de uma mulher fosse capaz de desestabilizá-lo, se você fosse o homem que permanece no controle absoluto, independentemente do que aconteça? Esse é o verdadeiro segredo dos homens inevitáveis.
Os homens que não mendigam atenção, os homens que não imploram por respostas, os homens que nunca correm atrás, porque eles são o prêmio. E quando você se torna esse tipo de homem, algo fundamental se altera. Você não apenas atrai as mulheres certas, você começa a eliminar completamente as erradas, porque você não aceita mais migalhas de atenção. Você não se impressiona facilmente. Você não precisa de ninguém para se sentir completo. E essa é a verdadeira essência do estoicismo aplicada à sedução. Agora me diga honestamente, você deseja ser o cara comum, aquele que vive à mercê das emoções e reações alheias, ou você almeja se tornar o tipo de homem que as mulheres jamais esquecem? Se sua resposta for a segunda opção, então é hora de agir agora. Imagine a seguinte cena. Você está em um bar, e a mulher mais atraente do ambiente faz sua entrada. Os olhares de todos os homens se voltam para ela. E o que eles fazem? Tentam desesperadamente impressioná-la, oferecendo bebidas, proferindo elogios óbvios, rindo exageradamente de suas piadas. Enquanto isso, você simplesmente permanece em seu próprio mundo, conversando tranquilamente com seus amigos, alheio à agitação ao seu redor. Até que em algum momento ela o percebe, e algo em sua mente começa a borbulhar. Ele não agiu como os outros. Por que ele não está tentando me impressionar? E de repente, ela se sente inexplicavelmente atraída por você. Esse é o jogo invisível da atração. As mulheres desejam homens que estão imersos em sua própria missão. Homens que não buscam validação externa. Homens que não sentem a necessidade de impressionar. E sabe qual é o detalhe mais interessante? Essa mentalidade não funciona apenas no âmbito da sedução. Ela transforma toda a sua vida. Pense nos homens mais poderosos da história. Eles nunca imploraram por atenção, nunca tentaram provar seu valor. Eles eram o valor. Agora, examine sua própria existência. Você está vivendo dessa forma? Ou ainda se preocupa excessivamente com a opinião dos outros? Porque no instante em que você parar de se importar com a reação das mulheres, elas começarão a se importar com você. Isso não é teoria. É psicologia humana em sua forma mais pura. É o que realmente funciona. E se você ainda duvida, aqui está um desafio prático. Nos próximos 7 dias, pratique o silêncio estratégico. Não tente impressionar, não force conexões, não busque aprovação. Simplesmente viva sua vida, centrado em seu próprio controle absoluto, e observe atentamente o que acontece. Agora, faça uma pausa e se pergunte: o que torna um homem verdadeiramente inesquecível? Não é a aparência, não é o dinheiro, não é o status social. É a sensação que ele deixa em uma mulher quando se retira do ambiente. A maioria dos homens tenta conquistar com palavras, mas os homens raros conquistam pelo silêncio. Eles não sentem a necessidade de provar nada, não tentam preencher cada lacuna com conversas vazias. Eles compreendem que a verdadeira atração floresce na ausência, não no excesso. Pense nisso. O que acontece quando um perfume é excessivamente forte? Ele sufoca, ele enjoa. Mas quando ele é sutil, ele instiga a curiosidade, ele deixa um mistério no ar. E as mulheres são naturalmente atraídas por esse mistério. Então, aqui está mais uma regra estoica para o jogo invisível da sedução. Nunca entregue tudo de uma vez. Nunca revele todos os seus segredos no primeiro encontro. Nunca esteja sempre disponível. Nunca desperdice toda a sua energia sem que ela tenha demonstrado merecê-la. Isso não se trata de jogar joguinhos. Trata-se de valorizar seu próprio valor intrínseco. Porque um homem que se valoriza jamais será tratado como uma mera opção. E agora, eu quero lhe propor um exercício simples, mas profundamente poderoso, para treinar essa mentalidade nos próximos dias. Pratique o que eu chamo de controle da intensidade. Seja magnético, mas não previsível. Seja presente, mas não carente. Dê espaço para o desejo florescer. Se uma mulher sentir que pode tê-lo a qualquer momento, ela não o desejará. Mas se ela sentir que precisa conquistá-lo, ela pensará em você incessantemente. Agora, aqui está algo que ninguém lhe conta sobre a sedução. A verdadeira atração acontece precisamente quando você para de tentar ser atraente. E eu vou lhe provar isso agora. Pense no homem mais carismático que você conhece. Ele não é necessariamente o mais bonito, o mais rico ou o mais forte.
mas ele possui algo que faz com que as pessoas gravitem ao seu redor. Esse algo é difícil de descrever, mas fácil de sentir, e se resume a uma única coisa: ele está 100% confortável consigo mesmo. Ele não força sorrisos, não tenta impressionar. Ele simplesmente existe com uma confiança absoluta. E essa é a essência da verdadeira masculinidade. O problema é que a maioria dos homens não confia na própria presença. Eles sentem que precisam fazer algo para serem notados, e esse esforço desesperado aniquila qualquer vestígio de atração. Porque quando você sente a necessidade de tentar ser interessante, você está admitindo, de forma inconsciente, que não é naturalmente interessante. Agora, escute com atenção. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força não residia na aparência, na força física ou nas posses materiais. A verdadeira força emanava do domínio absoluto da própria mente. Marco Aurélio, com sua sabedoria perspicaz, dizia: um homem nobre se satisfaz consigo mesmo e segue seu próprio caminho, independente da aprovação dos outros. Isso implica que você não precisa ser validado por uma mulher. Você não precisa provar nada para ninguém. Você já é suficiente, exatamente como é. Mas, para que os outros percebam essa verdade, primeiro você precisa internalizá-la e acreditar nela profundamente. Então, aqui está um exercício estoico prático para você aplicar agora mesmo. Nos próximos dias, pratique o poder da presença silenciosa. Entre em um ambiente sem a necessidade de chamar a atenção. Converse sem a intenção de impressionar. Mantenha contato visual sem desviar o olhar primeiro. Simplesmente esteja no silêncio e observe como as pessoas começam a notar sua presença, sem que você precise proferir uma única palavra. Esse é o poder de um homem verdadeiramente confiante. E se você almeja se tornar esse homem, diga-me nos comentários. Eu estou no controle. Se este vídeo ressoou com você, curta, inscreva-se no canal e continue nessa jornada de autodescoberta e empoderamento. Porque os homens raros não apenas vivem, eles deixam um legado.